Pareceres e representações. Artigo 164. Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da Assembleia Geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas. Parágrafo único. Os pareceres e representações do Conselho Fiscal ou de qualquer um de seus membros poderão ser apresentados e lidos na Assembleia Geral, independentemente de publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia. Deveres e responsabilidades. Artigo 165. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores, de que tratam os artigos 153 a 156, e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados por culpa ou dolo ou com violação da lei ou estatuto. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da companhia. Considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter para si ou para outrem vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores. Parágrafo 2º. O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi conivente ou se concorrer para a prática do ato. Parágrafo 3º. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fazer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e Assembleia Geral. Artigo 165-A. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Aberta deverão informar imediatamente as modificações em suas posições acionárias na companhia, a Comissão de Valores Mobiliários e as bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Capítulo 14. Modificação do capital social. Seção 1. Aumento. Competência. Artigo 166. O capital social pode ser aumentado. Inciso 1. Por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para a correção da expressão monetária do seu valor. Inciso 2. Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, observado o que a respeito dispuser o Estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no Estatuto. Inciso 3. Por conversão em ações de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição ou de opção de compra de ações. Inciso 4. Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para decidir sobre reforma do Estatuto Social, no caso de inexistir autorização de aumento ou de estar a mesma esgotada. Parágrafo 1º. Dentro dos 30 dias subsequentes à efetivação do aumento, a companhia requererá ao Registro do Comércio a sua averbação, nos casos dos números 1 a 3, ou o arquivamento da ata da Assembleia de Reforma do Estatuto, no caso do número 4. Parágrafo 2º.
O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número 3, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital. Correção monetária anual. Artigo 167. A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado será capitalizada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar o balanço. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações, se for o caso. Parágrafo 2º. A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva correspondente às frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, a fração inferior a 1% do capital social. Parágrafo 3º. Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do capital correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, sendo a reserva resultante capitalizada em benefício dessas ações. Capital autorizado. Artigo 168. O Estatuto pode conter autorização para aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária. Parágrafo 1º. A autorização deverá especificar, alínea A, o limite de aumento em valor do capital ou em número de ações e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. Alínea B, o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração. Alínea C, as condições a que estiverem sujeitas as emissões. Alínea D, os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para a subscrição ou de inexistência deste direito. Parágrafo 2º. O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social. Parágrafo 3º. O Estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Capitalização de lucros e reservas. Artigo 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará a alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento entre acionistas na proporção do número de ações que possuírem. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações. Parágrafo 2º. As ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário, dos instrumentos que os tenham constituído: o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade, que porventura gravarem as ações de quem elas forem derivadas. Parágrafo 3º. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda proporcionalmente pelos titulares das frações. Antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 dias, durante o qual os acionistas poderão transferir
as frações de ação. Aumento mediante subscrição de ações. Artigo 170. Depois de realizados 3/4 no mínimo do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. Parágrafo 1º. O preço de emissão deverá ser fixado sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista alternativa ou conjuntamente. Inciso 1. A perspectiva de rentabilidade da companhia. Inciso 2. O valor do patrimônio líquido da ação. Inciso 3. A cotação de suas ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágil ou deságil em função das condições do mercado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao Conselho de Administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado. Parágrafo 3º. A subscrição de ações para a realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98. Parágrafo 4º. As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário. Parágrafo 5º. No aumento de capital, observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82 e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme dispuser o Estatuto. Parágrafo 6º. Ao aumento de capital, aplica-se no que couber o disposto sobre a constituição da companhia, exceto na parte final do parágrafo 2º do artigo 82. Parágrafo 7º. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.